transição energética com o advento da pandemia. Agradecendo a Associação de Antigos Alunos da PUC-Rio, ECOA PUC-Rio e o apoio da IEPUC. Estamos com Sérgio Besserman Viana, atualmente é professor do Departamento de Economia da PUC há 38 anos. É coordenador estratégico do Climate Reality Project Brasil, que é o projeto do Al Gore no mundo. Ganhador do Prêmio BNDES de Economia, primeiro diretor da área social do BNDES, presidente do IBGE. E estamos com Eloy Fernandes e Fernandes. Atualmente é professor e pesquisador do Departamento de Engenharia Mecânica da PUC-Rio, diretor do Instituto de Energia da PUC-Rio, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, diretor da ANP e diretor-geral da ONIP. Boa tarde, professores. Boa tarde, professor, e meu querido companheiro e professor Eloy, e todos. Muito boa tarde. Obrigado pela honra de estarmos aqui. Boa tarde a todos também, e obrigado pelo convite. Obrigado. O mundo estava debatendo metas para redução de carbono em um determinado ritmo, que de repente foi fortemente impactado. Número 1, pela pandemia. Número 2, pela China, liderando um tratado com outros 14 países. E agora os Estados Unidos, com os democratas vencendo as eleições, virando o plano estratégico de cabeça para baixo. Professor Sérgio Besserman, mudou tudo? Vai mudar. Vai mudar dependendo, estou botando aqui meu cronômetro, para falar tempo demais. Sim, mudou tudo, mas não por conta da pandemia. Pandemias mudam ou não a história dependendo do contexto. A última que a humanidade viveu, em 1918, penúltima, né? Pouco influenciou a história. Em 1918, e se qualquer um que pense nesse período concordará que o declínio do Império Britânico, o fim do padrão ouro, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Soviética foram vetores estruturantes da história muito mais relevantes do que a pandemia de 1918. Outras pandemias têm, sempre a depender do contexto histórico, um impacto tremendo na história. Por exemplo, podemos dizer, um relativo consenso entre historiadores, que a peste negra abreviou o final da Idade Média e acelerou a chegada do Renascimento. Então, depende. Essa que vivemos agora, esse drama, tem algumas peculiaridades, só dela, pela primeira vez, a humanidade inteira, a nossa espécie, passa por uma experiência existencial, emocional compartilhada. Estamos todos juntos vivendo a pandemia, isso nunca aconteceu antes. Mas ela, a meu ver, tem também o aspecto de que funciona um pouco como um raio que cai no meio da savana, de noite. Provoca destruição de patrimônio, queima uma árvore, uma casa, e ilumina. A fagulha ilumina e o relâmpago ilumina a noite. Se não tem nada para ver naquela noite escura, que você já não conhece, ela não muda muita coisa, porque você olha, dá aquela iluminação, você olha e, ok, é tudo como eu pensava mesmo. Se, de repente, o relâmpago ilumina e você percebe que há muitos vetores da história represados que não estavam sendo considerados, que não estavam sendo devidamente incluídos na sua visão da realidade e planejamento do futuro, aí ela muda, porque funciona como aquele menino da fábula gritando que o rei está nu. Depois que você grita que o rei está nu, aí cada um vai ver o que faz. Pode continuar fingindo que o rei está vestido, pode hipocritamente, pode começar a zoar do rei que está ali peladão, pode fazer o que você bem entender. Só que o rei está nu. Daí em diante ele está nu, não está mais vestido. E o que essa pandemia
provoca um pouco isso, e vai mudar nesse sentido, porque ela ilumina uma noite que nós estávamos, e onde estão ocorrendo muitos processos históricos, o principal dos quais nós iremos falar agora, que estavam sendo simplesmente negados. Aquela história do pior cego é o que prefere não ver, por mais de uma forma sendo negados. Inclusive, na minha opinião, já eu faço essa observação e essa... Não chega a ser uma brincadeira, porque o assunto é dramático, mas atinge a todos nós. Eu acho que existe um negacionismo 1.0, vamos chamar assim, e existe um que a gente vai conversar um pouco mais, que é o negacionismo 2.0. Então, a história estava muito represada em diversos assuntos, um dos quais diz respeito diretamente à questão energética, que é a emergência climática, a crise climática. Inclusive, a partir do ano passado, desde um editorial do The Guardian, não, foi em 1918, ano retrasado, e que depois todo mundo passou a incorporar. É claro que o melhor nome técnico, eu continuo nas minhas aulas na PUC, a falar em mudanças climáticas, mas o melhor nome para expressar o que está acontecendo é emergência climática ou até crise climática. E o que é o negacionismo 1.0? É esse que é patético. Donald Trump, nosso chanceler, não creio que não sei nosso governo, lá na Cor de Paris. O nosso chanceler já externou essa opinião, ele tem direito a ela, e eu tenho direito de comentá-la e até de adjetivá-la, faz parte da liberdade de expressão. Então, o negacionismo, assim, não existe o aquecimento global, não são as ações antropogênicas que criam o aquecimento global, isso aí não é importante, isso é patético, beira o ridículo, já faz mais de 20 anos. Então, 20 anos depois, então, não tem nem... A mídia errou muito nisso, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. A mídia é orientada ética e profissionalmente, no nosso departamento de comunicação, para explorar o contraditório. E isso é uma obrigação profissional e ética. Mas o contraditório sobre uma questão da ciência é o contraditório na ciência. Não é uma opinião de um, uma opinião de outro. O lema da primeira sociedade científica da história, a Royal Society, é nullis in verdis. Quase tão bacana quanto da nossa PUC. As asas nada pesam. Mas a PUC ainda ganha porque é meio zen budista também, não? Coisa assim bem... E eu amo esse, é o meu COA, as asas nada pesam. Mas nullis in verdis, o que quer dizer isso? Não interessa quem fala. Em ciência, interessa qual é a tua hipótese, se ela é coerente, consistente dentro dela mesma, se ela for contraditória em seus próprios termos, não serve. Você tem uma ideia, você tem uma hipótese, e aí você vai checar com todas as evidências disponíveis. E todas as evidências, 100% das evidências, têm que ser consistentes com a sua hipótese. E se isso acontecer, ela não está provada, ela é a melhor hipótese, por enquanto. Vamos continuar. Então, a mídia fez o desserviço de cobrir. Eu me lembro que eu guardei uma página inteira de um jornal, não vou dizer qual é, um bom jornal, de São Paulo, em que o Instituto Potsdam, da Alemanha, tinha acabado de lançar o resultado do modelo de supercomputador, modelo climático dele. O Instituto Potsdam é um dos grandes do mundo. Harvard, NASA e outros. E aí sai meia página a notícia do Instituto Potsdam. A outra meia página era a opinião de um professor de geografia, que nunca publicou nada a esse respeito. Então, isso não faz nenhum sentido. E o contraditório na ciência foi um economista, Martin Wolf, analista sênior do Financial Times, que fez os metadados, já se com bastante anos, para acabar com essa conversa. 8 a 10 anos atrás, os metadados eram assim, ele pediu ao Financial Times para fazer. 98,4% dos cientistas que já tinham publicado alguma coisa por perto do tema não tinham nenhuma dúvida. 1% tinha dúvida. 0,4% é que tinham questões. Nenhum deles tinha publicado. Portanto, esse é o contraditório da ciência. Há 10 anos atrás. Hoje é patético. Agora, existe o negacionismo 2.0, para a gente se aproximar do tema,
dentro do meu tempo, que é aquele que reconhece tudo. Ah, sim, existe o aquecimento global. Ah, claro, é muito grave. Não, mudanças climáticas, isso é seríssimo. Temos que ver isso. Mas não olha os números. Para mim, a categoria é uma grande vergonha, os economistas. E o economista tem essa mania de achar que é uma ciência social, mas é uma ciência social mais concreta, que lida com o produto, com o consumo, com a distribuição de bens e serviços. E tal. Então, os números são fundamentais para nós. A grande maioria dos economistas, não agora, né, mas há pouquíssimo tempo atrás, não olha os números. Fala, mas não olha os números. E olhando os números, o que a gente observa? Que a situação é extremamente grave, na hipótese de êxito, ou seja, se a gente conseguisse ficar em 2 graus Celsius até o final do século, é muito grave, com relação à pobreza, à desigualdade social, ao produto interno bruto, tudo. É muito urgente, mas é extraordinariamente urgente, no sentido de que o tempo para fazer um bom negócio já passou. Não tem mais chance. Agora está 7-1, mas nós temos chance de jogar bem e sair sem vexame. Mesmo assim, haverá muito sofrimento e muitas perdas, mesmo com 2 graus Celsius, se a gente conseguir, o que eu pessoalmente acho extraordinariamente difícil. Nos atrasamos demais. E é muito profundo, não é só energia, é muito, muito, muito mais do que energia. Energia é 1/3 do problema. Então, agora vamos direto à questão. A pandemia tem impacto na questão energética? Sim, alguns diretos, micros, tipo mobilidade, que é um gasto de energia nos transportes, tanto de pessoas quanto de cargas, é bastante relevante. Mas nunca mais vão voltar como era no passado. Vão voltar a ser presenciais em muitas coisas, mas, pelo amor de Deus, o primeiro sujeito que me marcar uma reunião às 9 horas da manhã na Rio Branco, com o presidente Vargas, eu pegar o metrô, chegar lá, ter uma reunião de 1 hora com ele, aí pegar o metrô, voltar para Público, para o outro lugar de trabalho, eu vou virar e perguntar: meu amigo, você não está entendendo nada, não? Você realmente quer que eu saia, vá até a Rio Branco, fique de 9 às 10 com você e volte para cá? Ô, Mané, mudou. Número 1. Número 2, cargas, compras. Compras serão completamente diferentes. Número 3, demanda energética das residências. Mas esse, que o Eloy vai nos ensinar, conhece esse assunto 1 milhão de vezes mais que eu, vai falar bastante, esse não é o principal impacto. O principal impacto é que quando aquele raio iluminou a savana, apareceu um monstro. Lembra, todo mundo vai lembrar, tinha um WhatsAppzinho que circulou, que eram 2 médicos olhando para aquelas... Todo mundo lembra das curvinhas da pandemia? Um pico tipo Everest e a outra, temos que achatar a curva para o sistema de saúde ter equipamento, ter leito de UTI. Então, tem 2 médicos, de avental, estetoscópio, tudo, olhando para baixo e vendo aquelas 2 curvinhas escrito Covid-19. E otimistamente, como devemos ser e vai acontecer, dizendo: nós vamos superar isso. E atrás deles tem 2 curvas idênticas, um Everest e uma achatada, só que não pega no joelho deles, pega como se fosse um prédio de 20 andares em relação a eles, e está escrito crise climática. E essa pequena piadinha é absolutamente verdadeira. Nós já perdemos o tempo de fazê-lo. A pandemia, somado a todo o avanço que os ativistas, a academia, cientistas, algumas empresas vêm fazendo, aproximando do fim aqui. Somada à vitória do Biden, porque ele, para obter os jovens, sempre foi bem posicionado nessa questão, mas a essência, para saber que é sério o assunto, é que, para ter os votos da turma do Bernie Sanders, da Elizabeth, da senadora Elizabeth, dos jovens, que foram decisivos para que ele ganhasse, ele radicalizou na questão climática. É um programa extremamente ambicioso, que ele fará junto com a União Europeia, que está vendo no chamado Green New Deal a forma de sair da recessão de 2008, na qual ainda estamos todos metidos.
Tem economista que diz assim, os Estados Unidos estavam em pleno emprego, que bobagem é essa, a grande recessão de 2008, pleno emprego com taxa de juros de longo prazo zero. Taxa de juros de longo prazo zero, a gente pode falar como se estivesse no botequim tomando chopp, o que ela significa. Taxa de juros de longo prazo zero significa eu tenho confiança zero no futuro. Então, você não superou ainda 2008. E a Europa acha que a reconversão de todo o estoque produtivo na direção do baixo carbono é uma boa oportunidade, além das questões de autonomia energética, de segurança, que são muito relevantes para eles. E um outro fator, além do movimento social, cultural, da vitória do Biden, da pandemia iluminando não só essa questão, muitas outras também, e aí a história acelera um pouco. Há uma outra que é, para mim, a novidade maior, que meu último comentário. Em 2019, o sistema financeiro do mundo, não são ecologistas, né, então os pais do conselho, não são cientistas, como tantos da PUC com os quais eu trabalho na questão climática, não são ativistas, não são poetas, não é o setor de seguros, que já entrou em pânico há muitos anos. O sistema financeiro mundial entrou no que a gente pode chamar de pânico por conta do risco climático. O que é esse pânico? Grandes investidores, maior capitalista do mundo, Sindicato das Professoras e Professores do Estado da Califórnia. Ele não está interessado no dividendo no fim do ano, ele está interessado no pagamento da aposentadoria daqui a 10, 15, 20, 30 anos. E ele, assim como todo o sistema financeiro, caiu a ficha e o negacionismo 2.0 não é mais sustentável. Tem que olhar os números. Quando olha os números, percebe que a rapidez do caminho em direção ao baixo carbono já não é mais sequer factível. Vamos ter que tentar tornar factível, mas por isso que eu disse que, pessoalmente, acho que não dá mais 2 graus. O negócio vai ser... A gente escapa do 7-1, mas vai para um 7-4, uma coisa assim. Se tudo correr maravilhosamente bem. Não é tecnologia, é luta política, social, há interesses contra, há interesses a favor. Esses que querem ganhar no curto prazo não querem saber dessa história. Quem está preocupado com um pouco mais à frente, pode ser as mesmas grandes empresas do mundo. Eu vou me permitir, eu já estou em 15 minutos, mas vou permitir. Eu participei de uma call com o senhor Mittal. ArcelorMittal, a maior siderurgia do mundo. E ele diz, para seus funcionários, estava lá com o pessoal da Arcelor do Brasil, nós seremos carbono zero em 2050. Líquido. E complementa, eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não sei quando, mas nós vamos ser. É para salvar o planeta? É, também. Mas o principal de tudo é que, se não for, na época da 4ª Revolução Industrial, da biologia sintética, o minério de ferro perde mais de metade do mercado dele. E a empresa dele quebra. E o mercado financeiro começou a perceber, como o mercado às vezes especifica por antecipação subitamente, que ele podia estar aplicando em suas carteiras em coisas que vão micar. Nós vamos ter muito disso. É a famosa destruição criadora de chupada. Só que você está com dinheiro... É muito bonitinho falando assim, né? Destruição criadora de chupada. Mas se você está com dinheiro aplicado naquela empresa, você perde tudo. E até mesmo os bancos brasileiros, os gestores brasileiros, fizeram uma boa quantidade de lives para eles. Começaram a receber recados dos capitalistas interessados em retorno a prazo mais longo, fundos de pensão, fundos de endowment das universidades norte-americanas, todos entraram em contato com seus gestores aqui no Brasil e avisaram, olha aí, risco climático. E aí, juntando todos esses fatores, no qual essa questão do sistema financeiro tem um peso bastante relevante, ou seja, cidadania e ativismo, ao qual se somam consumidores, ao qual se soma uma ideia, mas de repente vem o sistema financeiro e os investidores também morrendo de medo, porque transitar para o baixo carbono não é opção. O tempo já passou, estamos muito atrasados. E agora o risco financeiro de quem está aplicado nisso passou a ser muito relevante. Então, sim, as coisas começaram a mudar de forma acelerada, mas haverá resistências.
Se elas vencerem, as coisas mudarão de forma acelerada, não na direção do baixo carbono, mas na direção de uma grande crise civilizacional. Obrigado. Obrigado, professor Besserman. Muito bem colocado o seu tema, muito grato. Eu gostaria de pedir ao professor Eloy, então, que trouxesse suas considerações, seus pensamentos, por favor. Tudo bem, vamos ver se eu consigo ser tão sucinto e objetivo quanto o Besserman. Mas eu queria começar pelo seguinte. O mundo pós-pandemia. Esse livrinho aqui, a rapidez com que ele saiu, com que ele foi colocado mesmo, é impressionante. É um livro organizado pelo Zé Roberto Castro Neves, nosso colega, professor de Direito da PUC, onde tem vários artigos interessantíssimos, entre os quais eu posso destacar aqui o do próprio Paulo Niemeyer, que me fez refletir demais. Mas eu queria, nesse livro, queria usar o livro como base para a nossa discussão, Besserman, e queria destacar 3 artigos. O primeiro, o seu, onde você diz que faz uma avaliação de que a pandemia pode ser um vetor de transformação da história. O segundo, da Isabela, que discorre muito bem sobre as questões da mudança do clima no mundo pós-pandemia. E o terceiro é do Davi Zuberstein, que fala sobre energia e que ele diz que apenas os princípios da natureza serão preservados. Ou seja, que a perspectiva em relação às mudanças que se prevê no setor, na transição do setor energético, no mundo pós-pandemia, eu acho que o Sérgio tem razão, não é só por causa da pandemia, mas a pandemia fez a gente refletir uma série de questões sobre as quais a gente vai poder observar aqui. Então, seguindo aí esses três artigos, você já falou algumas coisas sobre a tua abordagem. Que além da economia de baixo carbono e das mudanças climáticas, você destaca o entendimento à nossa frente, que são escolhas decisivas para o futuro da humanidade e que só podem compreender isso à luz da história. E você é um economista que transforma a história na essência das ciências, né? Então, não é à toa que você iniciou e fez toda a tua abordagem sob o ponto de vista resgatando a história e como é que ela pode nos ensinar. E, em função disso, eu queria pegar também uma observação dessa, do Harari, que diz o seguinte: nós continuamos sem saber ao certo quais são nossos objetivos. E, ao que parece, estamos insatisfeitos como sempre. Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos que não sabem o que querem? E, de uma certa forma, a gente está se colocando nessas circunstâncias hoje, seja pelo processo em curso histórico e, particularmente, pelo advento da pandemia. Se a gente for para a Isabela destaca algumas questões que você já levantou aqui. É que ela diz que precisa uma nova visão de mundo e uma nova maneira de cooperar e de agir globalmente. Embora seja possível e desejável que essa mudança de rumos não é tão trivial assim. Você destacou isso agora no final das tuas observações. E ela diz que, superada a crise da pandemia, esses processos que envolvem a nova ordem global e uma nova era exigirão prioridades e melhor planejamento, além de modelos mais eficazes de governança. A gente tem visto isso, você também estava chamando a atenção. O professor Eloy deu uma travada no sistema. Voltou, Eloy.
Voltou? Ótimo. Eu queria resumir... Voltou? Eu tinha caído? Voltou, tinha caído, mas voltou. Alô? Bom, eu queria resumir destacando um novo pensador também. De novo, estamos com uma interrupção. Conexão do Eloy está... Voltou. Eu estou com problema? Voltou agora, Eloy. Eu estava falando, Bessman, que eu queria destacar... Continua. Vocês chegaram a ouvir falar, citando o Amin Maalouf. O Amin Maalouf, que tem destacado uma questão colocando no centro do debate o quanto o mundo está desorientado. E o naufrágio das civilizações é particularmente exemplar nesse sentido. E aonde ele já faz algumas observações também do mundo pós-pandemia. Indo agora para a nossa questão de energia, eu vou me alicerçar no artigo do Davi, no livro do Pós-Pandemia. Primeiro, o Davi ressalta o seguinte: o setor energético mundial, inclusive o brasileiro, não voltará a ser o mesmo. Com isso, ele reforça a questão, de uma certa forma, da transição. As fontes renováveis, e isso independente da questão da pandemia, foram ganhando espaço cada vez maior, por conta tanto de ganhos de escala, por questões tecnológicas e também por causa da pressão ambiental. Eu acho que é importante a gente destacar que a matriz energética brasileira é uma das mais renováveis do mundo. No setor elétrico, a gente tem mais de 70% da geração elétrica brasileira por conta de energias renováveis. Eu acho que vale a pena, o Sérgio e Cavani, qual é a convergência que a gente tem de forma, eu acho que não é unânime, mas é uma convergência significativa no mundo cada vez maior em função dessas pressões ambientais. É o entendimento de que os efeitos das mudanças climáticas jogam contra o futuro da humanidade. E isso nós estamos perdendo tempo, como disse o Bessel. Agora, o que o Davi destaca? Ele destaca sobre o que nós não sabemos e quais os impactos que isso traz para o setor de energia, que eu acho que é o foco da nossa conversa. Em primeiro lugar, a velocidade dos processos. Os processos sobre os quais a gente está falando da transição energética, qual a velocidade que eles ocorrerão e qual a necessidade dessas velocidades. Segundo, quais são os limites desses desafios? A transição energética é um processo consolidado e irreversível. O jogo de pressões dos diferentes setores e interesses da economia e ambientes sociais permite a gente enxergar isso de forma clara. Como é que serão os conflitos regionais e globais no mundo pós-pandemia que apareceram de forma significativa ao longo desses últimos meses? E, finalmente, já repetindo o que o Sérgio e a Isabela falaram, quais são os impactos nas atividades de produção e nas atividades de consumo, e como é que isso, obviamente, vai impactar a questão da transição energética. Buscando uma outra citação, e agora com Ortega y Gasset, Ortega y Gasset tem uma observação muito interessante, que não é do mundo agora da pandemia, mas que se aplica perfeitamente, que ele diz que nós não sabemos o que está se passando, e isso é exatamente o que está se passando, ou seja, nós não sabemos. Isso é sensacional, porque resume em uma frase um conjunto de sabedoria relativas às dúvidas que a gente tem e como é que elas devem ser enfrentadas. Indo
rapidamente para a questão, alguns itens relativos à energia. Vale a pena ressaltar que a energia é fundamental na ampliação da qualidade de vida da sociedade como um todo. Então, a energia dá qualidade de vida. O problema é de como que os investimentos em energia e os resultados da utilização da energia, nós vamos ter sempre processos, em qualquer que seja, da produção de energia, eles vão ser entrópicos, não tem saída. Isso é a segunda lei da termodinâmica, e, como diz o Davi, é o que a gente tem certeza que não vai mudar no processo pandêmico, porque isso faz parte da natureza. Um dos impactos centrais na questão da energia, como o Décima já destacou, é a questão da mobilidade. E na questão da mobilidade, o que eu acho que vale a pena a gente destacar é que a solução não é única. A gente tem que buscar um mixing de soluções. Os lobbies poderosos de todos os setores que se tentam colocar como soluções únicas, tanto na mobilidade quanto nos outros setores, mas em particular na mobilidade, não podem ser absorvidos como verdadeiros. A gente tem que ter neutralidade e competitividade tecnológicas para compreender a importância dos diferentes desafios, das diferentes oportunidades que as tecnologias nos colocam para a mobilidade e para as outras formas. Outra questão conceitual importante é o conflito entre valor e preço. E a gente trazer a questão do valor para o preço da energia, para o quanto vale a energia, quanto que a gente está disposto a pagar, que tem que levar em consideração não só a geração, distribuição, o transporte, mas também a captura de CO2, quanto que você vai capturar de CO2 nesse processo, quanto custa o descomissionamento e a eliminação dos resíduos. Isso tem que estar no valor da energia. E isso a sociedade cada vez exige mais, e as pressões também têm ocorrido por aí. Para a gente chegando ao final, acho que vale a pena a gente destacar que o mundo corporativo, em particular no setor da energia, já vem tentando se adaptar a uma nova realidade. Agora, qual é a velocidade, que o Davi tinha ressaltado antes, qual é a velocidade com que isso deve e deverá ocorrer? Ou seja, produtos com menos intensidade de carbono, redução de emissões e a percepção do valor por unidade de energia disponibilizada tem que ser rapidamente percebido por essas empresas e pela sociedade. E, para isso, as novas tecnologias são absolutamente fundamentais. A percepção da redução de custos e a universalização e vários fatores relativos à captura de carbono. E, para finalizar, queria só lembrar que o Brasil tem um potencial estratégico absolutamente extraordinário nas oportunidades que se colocam com esse mercado de energias renováveis e inclusive a sua geopolítica. Isso tem que fazer parte, eu acho, que das estratégias da política brasileira, de uma maneira geral. Eu queria aproveitar, Cavanha e Sérgio, se vocês me permitirem, já que nós estamos aqui no espaço da PUC, fazer uma propaganda de lembrar o seguinte: nós temos um programa de pós-graduação, que é o MBE em Energia, que é um programa de pós-graduação lato sensu, da PUC, que vai estar entrando com a sua terceira turma, lançada para março do próximo ano. As inscrições estão abertas, é um curso bem amplo, coordenado lá pela Engenharia Mecânica da PUC, mas que envolve os diferentes segmentos, ou seja, ele tem o lado, o público-alvo é um público que não é só de engenheiros, é um público que envolve economistas, administradores, advogados,
ter uma formação absolutamente holística, ter a visão da tecnologia, seus conceitos, as Falhou Eloy de novo, deu uma parada. Deve voltar de rápido. finanças e gestão. Hã? Não, pode Eloy, continuar, já voltou. perdemos 10 segundos. E tem um módulo também absolutamente especial relativamente a ambiente, sociedade e transição. É um curso que está na ordem do dia da discussão pós-pandêmica, que eu recomendo aí que os interessados procurem no site da PUC. Desculpa utilizar o espaço aqui para fazer essa propaganda. Obrigado, Cavani. Obrigado, Sérgio. Não, pelo contrário, Eloy Besserman, quer dizer, foi muito útil você trazer a questão da capacitação, que é um dos vetores sensacionais aí dessa transformação toda que a gente tem, né, Besserman? Porque sem capacitação, sem cultura, sem o trabalho do entendimento dos problemas, fica tudo muito mais difícil, né? Eu acho que o Besserman trouxe um ponto que me chamou muito a atenção, que são os aspectos financeiros e econômicos da transição energética que irão acontecer, quer dizer, esse aporte, esse acreditar e apostar nessa transformação como um todo, né? E o Eloy trouxe um ponto que me chamou muito a atenção, a questão do supply chain, do conjunto completo do valor, não só olhando os segmentos de vantagem para a sociedade, mas olhando também as desvantagens e as compensações tecnológicas que têm que ser abordadas. Mas eu queria trazer para os dois colegas de visão a seguinte questão, né? A transformação energética, ela não é só carro elétrico, né? A gente está com uma visão muito simplista de que tudo se resolve se tiver uma tomada para o carro, e nós temos aí a questão residencial, das energias residenciais, a parte toda da indústria, né? A parte toda dos insumos de petroquímica, que hoje estão baseados nas energias fósseis, né? E o significado da transformação significa apenas tirar o fóssil da fonte de energia, ou é mais complexo do que isso? Eu posso deixar a parte difícil do é mais complexo do que isso para quem entende mesmo de energia, que é o Eloy. Né? Então eu fico com a primeira parte só. Olha, o carro elétrico é uma tendência óbvia, porque até independente de qualquer outra questão, porque é só mesmo resistências à depreciação do capital explicam como é que em 2020 a gente usa carro movido a motor de explosão. Né? Eles podem ter melhorado muito, mas e daí? Parece que a gente está no faroeste com 50 caras atirando para trás com os seus coaches para fazer o carro andar. Tanto que a gente ainda fala quantos cavalos, força. Motor a explosão em 2020. Então, a tendência tecnológica é essa, evidente, e ela está à espera, que é algo que o Eloy pode nos ensinar muito, aprendo com ele, de uma disrupção tecnológica prometida, mas ainda não ocorrida, que são as baterias. Mas ele pode não ser solução, as baterias, o gradiente de evolução tecnológica das baterias não tem nada a ver com o das fontes renováveis de energia. Ainda temos promessas, a Tesla e outros, mas vai acontecer. Quando acontecer, olha, só o que já aconteceu está falindo com a distribuidora de energia de um estado norte-americano, que está preferindo não deixar de ser distribuidora, fornecer só kits, porque com baterias melhores, o pessoal lá nesse estado, Havaí, começou simplesmente a não apenas comprar e vender para a companhia distribuidora, que lá não é monopolista, mas a armazenar. E aí eles não dependem mais da geradora. Aquele estado muito ensolarado. Eles têm para vender. E como não é monopolista, eles vendem para quem pagar mais. Então, o modelo de negócios de uma distribuidora de energia elétrica será afetado no futuro. Agora, o carro, ele é muito importante, o carro elétrico. Eu acho que, claro, que a solução é reduzir a mobilidade burra, que é a que predomina hoje,
Uma vez eu estava nos Estados Unidos, 10 anos atrás, falei a mesma coisa, e um CEO começou a falar, eu percebi que ele ia levantar a bola. Eu sou carioca, fiquei ali na moita esperando para cortar. E aí ele diz, assim, voltando à história da Rio Branco, CEO de uma empresa grande, acho que isso era climática. Não, esse negócio de home office, infelizmente, não é possível, porque eu preciso ver meus funcionários nos olhos e senti-los no coração. Quando ele acabou, eu falei, 100% de acordo, mas todo dia? Não dá para marcar de olhar nos olhos terça de manhã e sentir o coração quinta tarde? Ou revezar? Então, mas, do ponto de vista do baixo carbono, esse carro elétrico só ajuda se a bateria dele é carregada por uma fonte renovável de energia. Se for uma térmica a carvão ou a óleo combustível, como a Reino Unido antigamente, não ajuda nada. De qualquer maneira, então depende da origem daquela. Acho que há uma tendência, eficiência, como e o Eloy deixou isso bem claro. A transição para o baixo carbono de verdade só ocorrerá quando isso for internalizado na estrutura geral de preços relativos da economia de mercado global. Ou seja, quando o custo de um bem público, como diriam os economistas, mas no caso é um mal público, uma externalidade negativa, que é esquentar o planeta e causar sofrimento e mortes contados aos milhões, às dezenas de milhões. A pandemia fica parecendo uma brincadeira, mesmo no cenário mais otimista possível, só que diluído no tempo, claro. Mas, gente, não é nosso tema aqui, mas é grave. Tem muito material hoje para olhar aí e saber o custo dos impactos. Então, a tendência, quando for precificado o custo de emitir gases de efeito de estufa, de uma forma ou de outra, tem formas inteligentes, não serão. Vai prevalecer formas burras e burocráticas, cotas, país a país, etc. E tal. Teria formas muito mais eficientes de fazer. Não existe ainda. O Acordo de Paris são metas voluntárias. Isso não precifica nada. Vai dirigir um botequim com metas voluntárias que você vai ver o que vai acontecer no final do ano. A meta do cozinheiro é voluntária, a meta do garçom é voluntário, o fornecedor entrega no horário voluntariamente. Se não for no fim da semana, tudo bem também. Então, o botequim não vai andar, nem a transição para o baixo carbono. O Acordo de Paris foi uma vitória política, ainda não operacional. A operacionalização se dá pela precificação. Seria interessante uma taxa global. Os países pobres, a gente sabe redistribuir perfeitamente, a gente faz isso há séculos. Mas não vai ocorrer porque não há governança global para isso. É tudo um assunto só, a história. Então, provavelmente, a gente vai para cotas. Como é que metas voluntárias serão transformadas em cotas? Preparem-se para uma guerra comercial. Nenhum país vai assumir o custo, só para terminar essa frase, desculpa, Cavalho. Nenhum país vai assumir o custo de transitar rapidamente para o baixo carbono e permitir um deslocamento do investimento e do consumo. Ou seja, a Alemanha vai para o baixo carbono e as fábricas vão para a Tailândia e os alemães compram produtos fabricados em lugares que não foram para o baixo carbono. O planeta esquenta do mesmo jeito e a Alemanha tem um custo danado. A Alemanha pirou que ela vai aceitar isso? Ela não vai aceitar isso. Ela vai taxar num valor proporcional aos custos em que ela incorreu para acelerar a transição. Então, é um mundo muito tenso e divertido esse que vem aí pela frente. E a soma das ações voluntárias pode não ser alguma coisa voluntária, pode ser involuntária como resultado, né, Bessemer? Pode ser involuntária. A soma das ações voluntárias é muito relevante para reduzir o atrito. E a gente sabe o quão importante é reduzir o atrito. Quer dizer, eu economista, aprendo com vocês, engenheiros. Mas depois que reduziu o atrito, a coisa anda mais fácil. Mas essa soma de pequenas coisinhas que todo mundo faz, etc., é muito importante, até mesmo para um ativista. Se eu não faço, que moral eu tenho? É aquela fábula do beija-flor, que fica pegando água lá do rio para jogar na floresta pegando fogo, e aí o elefante, o rinoceronte, a girafa, você está maluco? Você acha que vai apagar o fogo? Aí ele diz, não, eu estou fazendo a minha parte.
Pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Essa fábula tem que continuar, tá? Porque se ela para por aí, o Beija-Flor é um cara legal, mas muito narcisista. E não sabe fazer análise custo-benefício. É verdade. Só para complementar isso, Cavani, ele faz aquilo por causa de uma coisa que estamos na PUC, eu acho que eu sou o único judeu jesuíta do planeta, são 40 anos de PUC e um aprendizado enorme com os companheiros, os colegas e com os jesuítas. Fez a minha mente ser como é. Essa frase, o Beija-Flor tem a ver com um negócio chamado testemunho, que é algo muito cristão, não pertence à minha tradição judaica. Ele tem que fazer aquilo, porque ele só pode virar para o leão, rinoceronte, para a girafa e dizer façam a sua parte, se ele estiver fazendo a dele. Agora, a soma dessas pequenas coisas não muda a história. Tá bom. Eloy, posso fazer uma intervenção para você comentar para nós em cima de um gráfico que nós temos? Porque o Besserman, Eloy, falou o seguinte, a parte da energia elétrica, vocês conseguem ver a tela? Tá ótimo. Então, a parte da energia elétrica, isso aqui é Estados Unidos, 2019, desde as energias fonte até as aplicações. E Besserman chamou a atenção, Eloy, uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, a energia elétrica é trazida de quem lá nos Estados Unidos, né, nesse ano? Grande parte do gás natural, né? Grande parte do carvão, né? Grande parte do nuclear. Então, as três principais componentes da energia elétrica, que são utilizadas nos carros elétricos, etc., seriam trazidas de energias menos que se não está se olhando tanto como as energias de solar, vento, etc. Né? Eu vou tirar a tela para não incomodar, mas só para chamar a atenção disso, Eloy, por favor. Olha só, Cavani, a gente já falou sobre isso, o caso brasileiro é um destaque absolutamente especial na geração elétrica. Quer dizer, mais de 70% da nossa... A gente praticamente não tem geração a carvão, tem um pouco de geração óleo combustível e diesel, né? Quer dizer, mas pouco também do gás natural, mas é essencialmente de fontes renováveis. Quer dizer, o ponto de partida que a gente dá no Brasil em relação a isso é absolutamente extraordinário. E a gente tem que saber aproveitar essa potencialidade em todos os sentidos. E aí eu acho que tem que saber o que volta lá para aquela discussão no início, o que a gente quer, né? Quer dizer, não só o que a gente quer, em termos de Brasil, acho que os aspectos regionais vão ter que ser observados, não tem como sair, fugir disso. Alguns exemplos foram dados aqui pelo BES, mas a gente tem que ter uma governança global que enxergue a solução de maneira global. Então, a combinação disso, de saber o que cada um de nós quer regionalmente e o que nós queremos como planeta, é absolutamente essencial no que vem pelo mundo no curto prazo. Isso não é no longo prazo. Aí eu queria só resgatar, Bessima, a observação e a afirmação do Harari, né? Quer dizer, é uma maluquice completa se a gente não conseguir compreender o que a gente quer, né? Quer dizer, a gente não consegue caminhar de forma objetiva. Só para reforçar uma questão anterior da sua pergunta para o Bessman, e reforçar o que o Bessman falou, a questão da mobilidade é de uma estupidez gigantesca. Quer dizer, é inacreditável como uma pessoa saia de manhã para trabalhar, leve 2, 3 horas até chegar no trabalho e leva mais 2, 3 horas para voltar para casa no final do dia. E isso nós estamos falando de uma parcela significativa da população, mas significativa mesmo, uma grande parte da população. O consumo, o desgaste pessoal, o consumo de energia associado a isso tudo é de uma barbaridade, de uma estupidez, de uma burrice absolutamente atroz. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Não é possível
Quer dizer, a gente começou a trabalhar com cidades mais inteligentes, com novas formas de organização do mundo urbano. É absolutamente essencial, e isso nós temos que parar de fazer de conta a discussão ela tem que ser absolutamente transparente. Não adianta ficar cada um querendo puxar a brasa para o seu lado com uma visão míope e exclusivista. Ou a gente constrói isso de uma forma transparente e mesmo os aspectos regionais têm que ser enxergados sobre os seus aspectos globais. E a solução vai ter que ser por aí. Ela é múltipla, ela não é única, não é uma única tecnologia que vai resolver esse problema. Me permitam trazer aqui do chat uma pergunta do Ricardo Oliveira. Eu vou ler aqui, né? Quer dizer, carro elétrico. Qual vai ser a matriz elétrica para alimentar as baterias? Gás natural, afinal é fóssil. Hoje estamos pagando bandeira 3 na tarifa elétrica. É certo a classe média largar os carros, táxis, Ubers e andar de transporte público, a pé, bicicleta, trocar o modal caminhoneiro e passar para o modal ferroviário, cabotagem, para os transportes de carga no Brasil? Quer dizer, ele faz uma contextualização da questão de transporte e do uso de carro elétrico. Acho que o Eloy, na primeira fala dele, deixou... Essa pergunta é ótima para uma pista que o Eloy deixou. O Brasil tem uma infraestrutura que é custo Brasil na veia. Não é produtividade baixíssima, competitividade nula, e isso impede uma inserção competitiva da economia brasileira na economia mundial, entre outros fatores, mas esse sozinho seria condição suficiente. Nós temos que reconverter a nossa infraestrutura, principalmente através de concessões do setor privado, ocasional privatizações, onde for necessário recurso de investimento público, o Estado tem que recuperar sua capacidade de investir, mas nós precisamos mexer em toda a nossa infraestrutura para podermos ser competitivos. Agora, para abreviar, se Deus nos desse de paraquedas, Deus é brasileiro, o Papa é argentino, Deus é brasileiro. E Deus está vendo essa situação toda aqui e falou, bom, vamos dar uma ajudada lá. E faz cair de paraquedas 10 trilhões de dólares. 10 PIBs brasileiros para aplicar em infraestrutura. Aí a gente faz tudo do jeito que a gente está fazendo agora, como se essa conversa que nós estamos tendo a respeito de transição para baixo carbono não existisse. A gente gasta 10 trilhões de dólares, nem o dinheiro da Baía de Guanabara lá dos japoneses no início da década de 90. E 10 anos depois a gente está pior do que estamos hoje. Que ela vai ser novinha, mas vai ser carbono intensiva, como é. Nós somos um país continental, como na pergunta ótima que foi colocada, transporte coletivo. Nós somos um país continental que transporta carga a caminhão a diesel. Se a gente fosse o Uruguai, pisou no acelerador, o caminhão já está saindo do país. E em Israel já se meteu lá em Gaza, na Jordânia e tal. Nós somos um país do tamanho do Brasil, transporta carga a caminhão a diesel. Então, quais são as oportunidades maravilhosas para o Brasil? O Brasil é um país que está, na minha opinião, erro muito, já está enfiado na armadilha da renda média. Ou seja, é um país que já deixou de ser pobre, mas que não encontra seus caminhos para se tornar um país desenvolvido e terá que encontrá-los nesse ambiente de mudanças muito profundas e aceleradas. A vaca está no brejo. Vamos ser bem claros. O que a gente tem que fazer é tirar ela do brejo. Já está no brejo. Mas dá para tirar ela do brejo. Deus nos deu um atalho. Deus nos deu ao Brasil um atalho. De todos os países do mundo, eu só conheço um que, se o mundo começar a andar, como conversávamos há pouco, de verdade e num ritmo, pelo menos, próximo ao necessário para o baixo carbono, o Brasil é o único país do mundo cuja competitividade aumenta. Como o Eloy bem colocou, não é que só que a nossa matriz energética, na parte de geração de
eletricidade já seja... Nós somos longe o país do mundo que tem condições para ter uma matriz energética totalmente renovável, ao menor custo. Aí nós vamos entrar em uma série de discussões. Qual o papel do gás durante um certo período? Porque o gás é um fóssil, mas é um fóssil que emite muito menos que os outros. Qual o papel da nuclear? As novas tecnologias, etc. E tal. Nós vamos ter muita eólica e solar, mas perdemos o bonde da história, nós não vamos ser nunca campeões em eólica e solar, nós vamos importar quase tudo e fabricar alguns componentes. Agora, tem uma coisa que a gente tem mega giga chances de ser campeão: biomassa. Biomassa faz parte da quarta revolução industrial, não apenas as impressoras 3D, os algoritmos de inteligência artificial, mas com o mesmo peso, a biologia sintética. No Brasil ainda tem gente que fala engenharia genética. Nós estamos deixando o bonde passar de novo, mas a matéria-prima da biologia sintética é a biodiversidade. Gente, o Crick, um dos descobridores da dupla hélice, DNA, cientista, o outro já faleceu, ele tem uma cabra de cujo leite ele extrai o fio da teia de aranha. Tão resistente quanto o aço e absolutamente flexível. Economicidade ainda zero. Como é que ele fez isso? Trivialmente. Há 8 anos atrás foi descoberta a máquina de imprensa do DNA. É uma revolução. Chama-se CRISPR. É igual à máquina de imprensa do Gutenberg. Antes do Gutenberg, uma Bíblia para cada 10 mil pessoas. Depois do Gutenberg, Bíblia, manifestos, livros, abaixo-assinado, jornal, o que quiser. É o CRISPR. A biologia sintética, por outro lado, depende de descoberta de novas moléculas, de novas enzimas, ou micróbios, ou fungos, ou o que for, etc. E tal. Então, e também o potencial da biomassa com a biologia sintética é para a fabricação de materiais. Tem prédio na Austrália sendo feito de 12 andares, lembrando do senhor Mittal da Arcelor, com uma ripa de madeira que eu pude ver. Não é compensado, não, gente. É nanotecnologia com biotecnologia. A tora de madeira entra e sai do lado de fora macarrões. Depois ela entra de novo numa outra unidade de processamento e os macarrões grudam entre si. Não é cola que tem compensado, não. Nanotecnologia e biologia e biotecnologia. Esse material é quase tão resistente quanto o aço, nunca pega fogo e não tem problema biológico, copia, etc., zero. E impermeável. Esse é o nosso potencial: materiais, biocombustíveis, etc., a partir da biomassa. Também é nosso potencial reconverter toda a infraestrutura a baixo carbono. E o terceiro é descobrir formas de desenvolvimento sustentável para esses mananciais de biodiversidade como a Amazônia. Achar que o desenvolvimento da Amazônia é boi commodity é igual querer alimentar as cabras do Egito, do Egito Antigo, do Mar Seco, com os livros da Biblioteca de Alexandria. Uma coisa interessante. Agora, deixa eu colocar o Eloy, além dessa pergunta do Ricardo, a seguinte questão, Eloy: essas energias todas que estão chegando, a eólica, a solar, a biomassa, que o Besserman citou, elas não são muito, vamos chamar assim, acanhadas em termos de capacidade volumétrica frente ao petróleo? O petróleo não é uma imensidão de capacidade de energia? Como é que você vê essa proporção? Olha só, você está falando de densidade, né? Que densidade energética, o desenvolvimento tecnológico é o limite para essas coisas. Quer dizer, o Bergman está dando um exemplo aí, quer dizer, a biomassa é um competidor direto. Você tem... Eu não acredito que a gente tenha soluções únicas, certo? Isso, para mim, é fora de questão em todos os aspectos, não só pela tecnologia, pelo uso, pela região, pela geopolítica, por vários fatores. A gente tem que ter uma multiplicidade de oportunidades de tecnologias colocadas como alternativas para usos diferentes, em escalas diferentes, tá certo? Não tenha dúvida de que
os derivados de petróleo têm uma facilidade e tem uma disponibilidade de uso que são gigantescos, particularmente para determinadas populações, inclusive as mais carentes e as mais necessitadas. Quer dizer, o uso dos derivados de petróleo é muito mais fácil, é muito mais disponível, é muito mais fácil de transportar, de armazenar, em todos os sentidos. Nós vamos ter que superar isso, vamos ter que superar essas questões com inteligência, com transparência, com discussões, lançando oportunidades, discutindo inclusive a questão da cadeia de valor, não só pelo supply chain, mas pelo que vem depois. Quer dizer, quais são os resíduos? A discussão sobre baterias, por exemplo, não está colocada de forma razoável até agora nos resíduos que elas vão dar. A nuclear não é emissão de carbono, mas ela gera resíduos. E como é que você trata esses resíduos? Essas discussões e colocar isso dentro de um mesmo que a gente precisa fazer de forma transparente e tentando identificar o que a gente quer com isso tudo, né? Quer dizer, que não seja só o ganho imediato do lucro como resultado de um determinado preço a ser colocado daquela quantidade de energia que você vai estar disponibilizando. Tá certo. Bom, frente ao adiantado da hora, eu poderia ficar mais uma hora aí com vocês, porque o conteúdo que vocês têm é espetacular. Agora, eu ia pedir, então, Besserman, 2 minutos das suas conclusões em cima do título Transição Energética com o Advento da Pandemia. E depois mais 2 minutos de conclusões do Eloy, para a gente fechar, então, esse nosso excelente evento. Por favor, Besserman. Como o Eloy, eu também, a história é em aberto. O que vai acontecer é muito difícil, ninguém pode dizer, quem vai se atrever a isso. Mas há um novo cenário na questão do enfrentamento da crise climática e, portanto, também da transição energética, e é um novo cenário dramaticamente diferente do anterior. O Brasil tem uma chance pela frente, uma oportunidade. Nós tínhamos muito soft power, tanto na questão climática quanto na questão da biodiversidade, por exemplo. Éramos protagonistas mundiais muito respeitados. Soft power é igual time de futebol, muito difícil de montar, muito fácil de desmontar. Leva 2, 3 anos para montar. Não fala nada, não. Flamenguista. É o flamenguista. Fala nada, não. Pelo amor de Deus. A gente apanha numa semana e na outra semana também. Essa, pelo menos, deu uma folga. Em 2 anos, nós deixamos de ser um país que era considerado protagonista para virar pária. E o nosso planejamento todo para frente, a gente sequer ouve a palavra baixo carbono. Eu vi uma entrevista do presidente da Petrobras, um economista renomado na história, pode pensar igual, diferente, mas que me soou de um anacronismo com relação a esse assunto não muito alvissareiro. Então, o cenário é outro, completamente diferente. Quem tentar andar, navegar, voar num cenário completamente diferente, como se não tivesse acontecendo nada, vai estar andando às cegas, batendo no poste. E os riscos, não só de médio e longo prazo, que são os mais importantes, mas o risco de curto prazo para a economia brasileira é gigantesco. Se isso é um novo cenário, se esse é um novo contexto, quem agir às cegas, ignorantemente, sem saber o que está acontecendo, achando que estamos discutindo um assunto ambiental, num contexto em que a guerra comercial pode ser uma das ferramentas pelas quais as coisas começam a se ajustar, está se expondo a um risco que a população brasileira não merece. Obrigado. Obrigado.
Professor Eloy, por favor. Cavanha, muito rapidamente. Essas conclusões aí que o Sérgio colocou são nossas. As dúvidas que a gente tem pela frente são muitas, as incertezas são várias. Eu não me julgo um pessimista, acho que nós não estamos falando sobre pessimismo, o que nós estamos falando sobre desorientação e importância de a gente saber o que a gente quer e para onde que a gente quer caminhar. Acho que isso tem que ser feito em várias frentes, em vários aspectos, em várias grandezas. A questão regional é fundamental. Eu acho que o Brasil tem um papel absolutamente decisivo nisso. Quer dizer, a importância do Brasil nessa discussão energética e de mudanças climáticas é decisivo, tanto pela geopolítica como pelas oportunidades e possibilidades do que a gente tem colocado em termos energéticos e mercado e social no Brasil. E tem que saber aproveitar dessa oportunidade, mas enxergando isso também de forma global, de tal maneira que a gente busque se inserir num contexto global. As soluções não vão ser absolutamente regionais. Quer dizer, se a gente não enxergar a solução global, nós não vamos ter solução regional que dê conta dos nossos problemas. Então, esse eu acho que é o desafio. Eu queria só, mais uma vez, reforçar e convidar os interessados a visitar. Deu uma pequena falha, Eloy. Com essa visão holística. Eloy, por favor, nos repita os últimos 15 segundos. Convidar as pessoas a visitar. Convidar os interessados a visitar no site da PUC e do CCE o curso do MBE de pós-graduação em energia, que contempla todas essas questões que a gente abordou aqui, tanto pelo lado tecnológico, quanto regulatório, planejamento, financeiro, e particularmente a questão da transição energética e os seus aspectos ambientais. Muito bom, muito bom. Eu acho que ele encerrou lá, deixa eu ver. Acho que eu congelei de novo, né? Muito bom, Eloy. Está dado, Ricardo. Está dado, muito obrigado. Bom, queria agradecer então ao professor Sérgio Besserman Viana, o professor Eloy Fernandes e Fernandes, a Associação de Antigos Alunos PUC-Rio, o ECOA PUC-Rio e o apoio da IEPUC. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês, uma aula imperdível. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Foi uma honra. Obrigado.